Quando eu pensei em viajar para Cuba pela primeira vez, eu nem conhecia o Richard. Eu viajei sozinha toda a América Latina em 2018 e não fui para a Ilha Caribenha. Agora, anos depois, quis viajar uns dias sozinha e escolhi a cidade histórica de Trinidade, com mar, montanhas, música, arte. Como será que é para uma mulher como eu viajar sozinha em Cuba? Me acompanhe até o final, pois vou compartilhar essa viagem e como eu me senti sozinha por aqui. Tirei o dia pra andar na Peatonal, como a gente fez mais passeios históricos antes. Então resolvi ficar aqui mais pela cidade, mesmo pelo centro. E aqui tem uma Peatonal, como vocês podem ver, é gigante. E tem muita lojinha, muita cafeteria, muita sorveteria, muito restaurante, hotel. Lojinha de treco-treco também. E é gigante. Uma coisa que aqui acontece muito é que sempre tem uns guias turísticos que não são guias turísticos, que ficam te falando da cidade, querendo te contar da história do lugar, querendo te contar a história da rua, o que aconteceu em 1746 nesse lugar. Depois eles vão e cobram, né? E como não é um guia de turismo, você não acordou nenhum preço, então você fica meio que vendida, né? Então sempre, não, já tô aqui na cidade, tem 3 semanas, já sei tudo da história, vim aqui em Cuba 1000 vezes. Você acaba fazendo essas mentirinhas saudáveis, né? Porque não tá ferindo ninguém, né? Porque assim, já vieram umas 3, 4 pessoas pra mim querer contar as histórias. Então é isso. Aí um golpezinho de turista aqui em Cuba. Sorvetinho. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. De refri. E aqui de Cuba, ó. Alô, cubano. Vazado por aqui. Dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha, ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Melodía, melodía. Cheguei aqui em Santa Clara, umas 8 da manhã. E o próximo ônibus que sai daqui pra Trinidade é às 8 horas da noite. Isso no caso da Via Azul, né? Os ônibus nacionais só cubanos pegam, porque tem a tarjeta, né, de cubanos de identidade. Dizem que dá pra pegar turista também, mas como é um transporte subsidiado pelo governo, é bem barato, é feito para os cubanos, não sei como é que eu me sinto em pegar ele, né? Que não foi feito pra gente, então é subsidiado para os cubanos. E aí eu tava pensando, acho que eu vou dar uma andada aqui pela cidade. Consegui chegar aqui na Praça da Revolução, em Santa Clara, pra não ficar só lá na rodoviária esperando, né? Mas eu não vou mostrar tanta coisa, porque vai ter um vídeo só de Santa Clara. Mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar, yo te canto con sentimiento. Finalmente saiu o ônibus às 8 horas da noite, então foram 12 horas de espera no total. Mas agora eu tô chegando. Cheguei aqui na cidade de Trinidade. Provavelmente não vai dar pra me ver, porque tô hospedada bem no lugar que tá tendo apagão. Mas é rotativo, então normalmente não fica tanto tempo no mesmo lugar. Mas tomara que eu consiga achar a casa. Até que nada mal pra um quarto sozinho, né? Tem aqui as coisinhas pra colocar, um ventiladorzinho, uma cama com 3 lugares. Obviamente ar-condicionado muito importante. Já até pendurei aqui minhas tralhas, algumas coisas aqui, o banheiro. Agora dormir e descansar pra amanhã. Muitas
pessoas perguntam, né? Porque eu e o Richard, a gente acaba, às vezes, viajando separado. E eu acho que poucas pessoas sabem que a mesma viagem que ele fez no América 300, que é uma websérie, inclusive, que ele gravou aqui pro YouTube, onde tem mais de 90 episódios, se eu não me engano, que ele fala sobre como foi viajar sozinho, de Goiânia até Ushuaia e de Ushuaia até o México. E poucas pessoas sabem que eu fiz essa mesma viagem que ele, sozinha também, na mesma época que ele. Então, quando a gente escolheu, né, a gente comprou junto a passagem, eu falei, amor, eu quero viajar pelo menos uns 4 dias sozinha em Cuba, só pra ter um gostinho, sabe, do que era pra ter sido em 2018, só pra ter um gostinho daquela lana, né? E eu acabei escolhendo agora a cidade de Trinidade. Acordei aqui de manhã, estou escrevendo cartões postais, adoro escrever cartão postal, mas agora, bora caminhar. Fuego en mi corazón, fuego en mi alma, arde en mi pecho en la mañana, y yo solamente pienso en ti. Esta noche. Não sei se dá pra ver, mas tem uma enfermeira ou médica, não sei, que está medindo a pressão de todas as senhorinhas da praça. Eu achei muito fofo. Que seas mía, no te niegues, me tienes aquí. Fuego en Trinidade foi a terceira vila fundada pelos espanhóis. A primeira foi Baracoa, que é onde o Richard foi, e está agora no momento. E a segunda foi San Juan de Bayamo. E a terceira, aqui, Trinidade. Essa daqui é a praça principal de Trinidade, chama Praça Maior. Tem aqui, ó, uma igreja aqui atrás, ali tem um museu. E Trinidade ela é tida como a cidade-museu, porque ela é colonial. Me lembra muito Paraty, porque as ruas já são de paralelepípedo, as construções são bem coloniais mesmo, casas coloridas. Eu fui ao Museu de Arqueologia, que mostra numa linha do tempo um pouco da história de Cuba. Desde os indígenas que viviam aqui, a colonização, escravidão e a produção açucareira que foi muito forte nessa região. Fui também ao Museu da Luta contra os Bandidos, onde mostram fotos e objetos militares usados no combate aos contra-revolucionários nos anos 60. E aqui também é curioso porque como também está na beira do mar, assim como Paraty, mas um pouquinho mais longe, aqui na época da colonização tiveram muitos ataques de holandeses, principalmente, né, piratas. E aí falam que aqui tem muitas lendas e mitos desses piratas e muitas histórias. Aqui também tem uma casa em homenagem a Iemanjá. Os nomes dos orixás são muito parecidos com o espanhol e eles ficam sempre muito felizes, que a gente conhece, né? Porque é algo que a gente tem em comum com eles. Então é muito bonito ver isso. Eita, que tem um lagartinho. fuego en mi corazón, fuego en mi alma, Eu vi que tinha uma Praça de la Revolución lá longe, uns 2 quilômetros aqui do centrinho. Falei, vou lá ver o que tem. Tava no final da cidade. Cheguei lá, era um pasto com várias cabras e um palanquinho com um desenho. E era isso. Mas foi bom porque eu conheci também uma outra parte também de Trinidade, né? Que não é esse centro turístico de paralelepípedo, já é rua normal mesmo. Bem parecida com as outras cidades aqui de Cuba, na verdade. E agora voltar pra cidade caminhando. Já tô aqui pertinho no centrinho, só ver aqui à direita. E vou lá agora pras escadinhas ver se tá rolando uma música. fuego en mi corazón, mi amor por ti es puro fuego. Candela. Felizmente hoy ella es mi esposa. Cada noche es. E aqui é uma bebida típica de Trinidade. La Canchanchara. Siempre vivirá. As primeiras impressões acho que ficaram dessa cidade é que essa cidade é com certeza a cidade mais turística que que eu fui em Cuba até agora. Dá pra ver até pelos restaurantes, muita coisa em dólar, os preços mais salgados também. Muita cartão postal, imã de geladeira, chaveirinho, algumas coisinhas mais pro turista mesmo, sabe?
E muitas pessoas vivem do turismo aqui. Não sei dizer porcentagem nem nada, mas muitas pessoas da rua, tipo, ai, quer um táxi compartilhado? Fazer um tour pra cachoeira? Passeio de cavalo? Câmbio? Então, assim, toda hora estão perguntando de onde você é, o que pode te ajudar e que não sei o que, isso aqui é toda hora. Vou esperar que daqui a pouquinho eu vou lá pra escada pra ver se já começou a música, começou algum movimento, porque até agora nada. E depois descansar, porque amanhã tem praia cedinho. Fuego en mi corazón, fuego en mi alma. Tendo pôr do sol romântico, mesmo sem o Richard. Tentando levar vários beijos na boca aqui. Não! Tranqueirinha. É. Vi uma fila aqui e falei, o que vai ter? Ele falou, vai ter um concerto aí de música cubana ao vivo. 100 pesos, ó, estão treinando já. Falou 100 pesos pra entrar, que é 3 reais e alguma coisa. Eu falei, bora? Não sei nem se vai dar pra me ver, porque já tá de noite. Mas só fiquei lá por umas 8 musiquinhas, tomei uma cantiante, né, que é uma bebida daqui. E agora eu vou dormir cedo, porque amanhã o dia começa bem cedo. Bom dia, diretamente de Trinidade. Hoje é dia de praia, como eu falei ontem. Pra chegar até a praia de Ancon, que fica uns 13 quilômetros daqui, dá pra alugar uma bicicleta ou você paga $5 na Cuba Tour, que é uma agência estatal, né, de turismo do governo. E aí tem um ônibus que te leva e te busca. Então aí tem os horários fixos, o primeiro sai 8h30 e o segundo sai às 11 horas da manhã. Então agora é 8h30 da manhã, as crianças acabaram de entrar na escola. E agora eu tô indo lá pegar o meu ônibus. Ah, mostrar aqui a passagem pra vocês. Um ônibus normal, ver esse ônibus bem turista. Aproveitar que eu já paguei, né? Vamos de turistona? Aqui em cima. E ó, passagem da volta. Livre tá 200, R$6,50. Até que pra praia tá bom, tá ruim não. A água está mais quente do que estava lá na Praia del Oeste. Tá mais fresquinha, sabe? Não tá tão gelada que nem estava lá. Tá com muito sol. E uma coisa boa é que aqui, ó, tem muitas cadeirinhas de praia com sombra, porque o sol é bem forte. E o preço tá saindo 100 pesos o dia todo, que é 3 reais e pouco. Então, os preços estão muito bons. Deve ser do governo, por isso que é um preço, acho que mais em conta também. E hoje, como é uma segunda-feira, não dá pra ver tantos locais, né, aqui. Mas ontem as pessoas da casa que eu estou falaram que vieram pra praia, que tava lotada, muitas pessoas, e a cidade tava meio vazia mesmo. Então, acho que todo mundo veio no final de semana curtir e eu escolhi vir na segunda. Então, tá bem mais tranquilo. E pra quem não quiser pagar as barraquinhas, também tem essas árvores aqui com algumas pessoas embaixo delas, na sombrinha. Ah, e deve ser 0,800, né?
Não sei se dá pra ver, mas aqui tem um peixe tipo espada. Eu acho que é um peixe espada. Parece que ele tá flutuando, boiando, mas ele tá se mexendo lentamente ali, ó. Ali o rabinho mexendo. Isso daqui que tá boiando no mar é só uns matinhos mesmo, sabe? Nem incomoda, não é nem água nem nada, é bem lisinha. Você nem sente quando tá nadando. Mas tem bastante porque elas nascem ali, ó, na orla. Então acho que quando enche deve dar uma puxada pra cá. E não nasce só lá na orla, como nasce também aqui embaixo. Então às vezes você tá andando, que tem uma parte mais escura no chão, e começa a fazer umas coceguinhas no pé. Que são essas... Eu nem sei se é alga, gente, não sei o que é isso, mas é uma plantinha. Das coisas de viajar sozinha, né? Porque acompanhada muitas vezes isso não acontece. Conheci um pescador aqui na praia, comecei a conversar com ele, conversando, ele é cubano, então várias conversas mais delicadas. Saí, conheci um casal da Inglaterra que falava espanhol, a gente conversando, eles vão pro Brasil e que não sei o que. Fiquei 1 hora conversando com eles, tô aqui cuidando até de um jogo de gamão que eles trouxeram. E agora eles foram mergulhar ali. Várias conversas. Várias conversas, fiquei conversando acho que umas 2, 3 horas já com o pessoal. E se eu estivesse acompanhada, talvez nada disso teria acontecido. Porque você tá saindo com outra pessoa. Então viajar sozinha pra mim é muito bom. Porque você conhece as pessoas, você ouve histórias diferentes, você ouve perspectivas diferentes e visões diferentes no mesmo lugar. E é isso, já nadei umas, sei lá quantas vezes, já fiz várias amizades e agora eu vou ler um livrinho, que eu tô cuidando aqui das coisas deles, né? E eles me ofereceram carona de volta, porque eles estão de táxi privado. E agora, um pouquinho mais de mergulho, ler um pouquinho. Daqui a pouco voltar pra Trinidade, que amanhã o carequinha já chega. Cheguei em casa, Toby. Cheguei em casa. Oh, meu Deus do céu. Cheguei em casa. Vim aqui toda descabelada da praia pra uma conversinha com vocês. Olha, gente do céu, olha esse cabelo de mar. Ah, uma delícia, não vou negar não. Toby. Bom, voltei da praia. Tô aqui na casa residência que eu estou hospedada. E queria conversar um pouquinho, porque aconteceu uma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar. Que eu falei, né, isso não teria acontecido se eu não estivesse viajando sozinha. Então eu consegui conhecer várias pessoas, conversar com várias pessoas e ouvir, né, várias conversas, porque eu estou viajando sozinha. E você acaba se abrindo muito mais pro outro, né, pra conhecer pessoas e conversar, do que se você já tá viajando com alguém que já é confortável, tá falando sua língua, já te conhece e tudo mais. E outra coisa também não teria acontecido se eu não estivesse viajando sozinha, que é o assédio. Então, Cuba é um país latino. E assim, eu nunca fui em um país em que eu não tenha sofrido algum tipo de assédio, seja de locais ou seja de estrangeiros que estão viajando naquele local. As mulheres latinas são muito vistas como... quase como commodity, quase como mercadoria. Então, e infelizmente os próprios latinos acabam vendo a gente assim também, né? Então, com o pescador eu fiquei conversando lá 1h30, 2 horas, assim. Eu conversei muito com ele, sério, me perdi no tempo. E não aconteceu nada, assim, ele foi extremamente... normal, humano, sei lá. E como eu comentei com ele, que meu esposo, né, que falo que o Richard é meu esposo, porque ficar explicando, namorado, né, não, meu esposo mesmo. Tava em Baracoa, ele, que legal, falaram que a Amazônia é muito bonita, que tem muita história pra contar, e que não sei o que, conversando, tranquilo. E ele contou pros amigos dele, né, que também estão pescando lagosta, também estão vendendo lagosta pros turistas. E um dos amigos dele veio se aproximar pra querer vender uma concha pra mim, eu falei que não queria. Eu pensei melhor e não quis compartilhar aqui o que aconteceu. Não vale a pena. Esse mesmo tipo de assédio verbal já recebi também por muitos brasileiros enquanto viajava separado do Richard. Até porque quando eu gravei eu estava um pouco exausta, confusa. Foi um pouco no calor do momento. Mas sim, Cuba foi um país desafiador para viajar sozinha no quesito assédio. Para mim. Pode ser que para outra mulher seja diferente. Eram assovios, frases, beijinhos jogados no ar com a boca, chamadas de atenções diárias oferecendo táxis, câmbios misturados com cantadas que cansam a viagem. Algumas vezes eu estava até acompanhada com o Richard quando isso acontecia. Não me sentia em risco físico em Cuba, igual já me senti em alguns outros países da América Latina.
mas que é cansativo essas abordagens pela rua diariamente, sem dúvida. Quer viajar sozinha para Cuba? Vá, se cuide como se cuida na sua cidade no Brasil. Fique atenta. Infelizmente, o perigo não está em viajar sozinha, está em ser mulher. Cada experiência de mulher em cada país vai ser única e vai ser diferente. Então vai ter mulher que veio pra cá e pode ter tido uma experiência horrível, e vai ter mulher que veio pra cá que teve uma experiência incrível. Então, tanto que eu criei o Elas Viajam Sozinhas, que era pra ter várias visões de várias mulheres diferentes, né? Então, no Elas eu tento reunir esses relatos para que as pessoas, as mulheres principalmente, queiram ter mais opiniões daquele tema, daquele assunto, daquele país, daquela região, o que seja. Eu espero que, apesar desse final que eu acabei de contar agora, não seja um impeditivo para você viajar sozinha, porque, na verdade, você é mulher e você sabe que, na verdade, você corre perigo em qualquer lugar que você esteja. Mas eu espero que você consiga quebrar esse medo, e, na verdade, viajar com esse medo. Não é nem quebrar com esse medo, é viajar com esse medo. E fazer o que você quer, e sonhar com o que você quer, e viver o que você quer. E espero que o Elas Viajam Sozinhas possa te ajudar nisso. E se você é uma mulher que já viajou sozinha, contribui com o site, conta a sua história nos lugares, fala sobre as suas experiências, conte suas histórias, porque quanto mais mulheres a gente estiver falando sobre as experiências dela, maior vai ser o acervo para que outras mulheres se inspirem. E esse é o meu maior sonho. Então, fica aqui, na verdade, um desabafo e um convite. E desculpa se esse final ficou meio confuso, na verdade eu acho que eu tô meio confusa ainda, mas eu queria colocar isso pra fora de algum jeito. E esse foi meu primeiro vídeo pro canal aqui do Richard, né, pro Vida de Mochila. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa por qualquer coisa, porque eu não estou acostumada a fazer isso, a gravar sozinha, pensar no vídeo do começo ao fim e sair gravando as coisas que eu estou vendo e narrando também. Não estou acostumada, então espero que vocês tenham gostado com o que eu pude fazer aqui. Espero que vocês tenham gostado da edição. E deixa aqui um comentário também do que você achou, que você acha que poderia melhorar e tudo mais, porque quem sabe eu não faço outros vídeos sozinha aqui também pro canal do Richard, né? E é isso. Obrigada, família. Mi amor por ti es puro fuego. Enquanto o Richard estava editando a websérie aqui de Cuba, eu me dediquei a fazer um outro trabalho. Escrever um livro sobre essa viagem que a gente fez para Cuba, que era para contar com mais detalhes, aprofundar em algumas coisas que não tem como mostrar aqui no YouTube, como, por exemplo, a conversa com um casal da Inglaterra e com um pescador, que não tem como mostrar para vocês, é algo que a escrita proporciona muito melhor. Então, enquanto o Richard estava editando, eu estou juntando todas as anotações que eu fiz de Cuba, tudo que eu escrevi ali, e agora estou transformando no livro. Ele ainda não está pronto, mas eu vou deixar aqui embaixo um formulário para você preencher, e assim que ele estiver pronto, vou enviar um e-mail para que você possa ter mais informações sobre ele. Além disso, se você quiser viajar para Cuba, eu escrevi um guia no Ela Viagem Sozinha com várias dicas sobre estadia, alimentação, internet, transporte, porque Cuba é um lugar diferente de viajar em outros países que nós estamos acostumados, as coisas funcionam diferente. Então eu escrevi esse guia para ajudar quem quer conhecer a ilha a ir para lá. Então lá, vou deixar aqui na descrição também, você pode conferir essas dicas. E agora eu ficaria com um pouquinho do trailer do próximo episódio já, para vocês ficarem com gostinho do que vem por aí. E aí eles falaram, é real, mas eu já tive pessoas que falaram, é lenda. Então assim, tem uma balada. Então, assim, confuso, o importante é que dá pra beber balada. Não sabemos, mas assim, foi muito curioso, porque era uma balada, tinha muitas pessoas de fora, tinha algumas pessoas cubanas também. Mas foi estranho que foi a primeira balada estatal que eu fui na vida. Eu acho que eu nunca fui numa balada estatal.